Meus amigos, hoje nós vamos tratar de um assunto relativo aos micronutrientes em cafezais. Essa mini aula faz parte de um conjunto de apresentações que nós estamos fazendo em relação a micronutrientes, né? E nós sabemos que os micronutrientes atualmente são esses 8: boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco, sendo o boro e o zinco os nutrientes que mais têm apresentado problemas nos nossos solos, nos solos brasileiros, né? E em diversas culturas eles são muito importantes do ponto de vista da produção agrícola. Temos algumas opções de aplicação desses micronutrientes. Quando nós tratamos do cafezal, a aplicação na base do sulco, na base de plantio, no momento da correção de solos, né? Uma via muito em uso atualmente é a aplicação de micronutrientes através da fertirrigação, né? E a adubação foliar é uma outra opção também muito usada nos cafezais. Como nós tratamos de solos, né? É muito importante conhecer qual que é a situação do nosso solo. Quanto que tem de micronutrientes? Eles estão numa faixa de suficiência, estão deficientes? Então, a análise de solo, principalmente usando água quente para extração de boro, né? E o DTPA, que é um extrator bastante interessante no caso da análise de cobre, ferro, manganês e zinco, são os metais, né? Muitos laboratórios fazem análise através do extrator de Melish. Esse daqui é o conjunto do Instituto Agronômico de Campinas, e essa tabela faz parte da versão atual do Boletim 100 do IAC, né? O boro, um teor médio seria de 0,6 a 1, e aqui nós temos outros valores, né? Para os teores baixos, médio e alto de micronutrientes nos solos. É muito importante conhecer e recomendável manter pelo menos teores médios de micronutrientes nos solos. Quando falamos em cafezais, existem diversas fases do crescimento da cultura, desde o plantio no campo, a fase de formação vegetativa e a fase de produção, né? Nessa fase aqui nós temos muitas vezes o próprio crescimento vegetativo e o crescimento da produtividade. Então, essas condições que nos levam a perguntar, mas qual que é a necessidade de micronutrientes do café? Existem diversas tabelas, eu usei aqui uma informação de uma aula do professor Fernandes, de 2016, né, mostrando que no início do cultivo, apenas a fase vegetativa é que vai consumir nutrientes para a formação do dossel de produção do cafeiro. Quando nós vemos aqui, as quantidades de boro e de zinco são o zinco um pouco maior, né? Molibdênio, cobre, enfim, existe toda uma demanda de nutrientes para a formação da planta, né? E na fase de produção, quando o cafezal já é adulto, existe uma demanda para a formação da parte vegetativa que vai se consolidar, onde se consolida a produção, né? Então nós vemos aqui que o boro
ele vai exigir aí para uma produção, uma safra média aí, de 4 safras aqui no caso, né? A parte vegetativa consome mais micronutrientes, a produtiva menos. Então nós temos aqui um total de 489 gramas por hectare de boro e 597 gramas por hectare de zinco. Esse é um consumo anual, uma média aí de 4 safras, né? É interessante notar que durante o ano, um cafezal já em produção, ele tem uma fase, iniciando aqui pelo florescimento, né? No mês de junho, julho e agosto, vai haver a diferenciação floral, antese, mas aí no final do ano, de setembro até dezembro, nós temos aqui a vegetação de frutificação. E no início do ano, de janeiro a fevereiro, nós temos a granação e a maturação dos frutos, né? Então é uma característica que se renova ano a ano, né? Então é importante suprir os micronutrientes. Quando aplicar os micronutrientes nos cafezais? Nós vamos ver que nessa fase de florescimento, o boro é um elemento importante, né? Então nós recomendamos aplicar aqui 35% da dose de fertilizante de micronutrientes que vai ser demandada pela cultura nos próximos, durante o ano, né? Na fase de vegetação mais frutificação, que seria de setembro a dezembro, outros 35%. E na fase de vegetação mais frutificação, que vai de janeiro a maio, é o restante da demanda, né? Seriam mais 30% ali de demanda. Bom, que produtos nós recomendamos aí para o fornecimento de micronutrientes? Nós podemos usar uma mistura de sais, né? Aqui principalmente visando a fertirrigação, que é uma maneira mais fácil de você conseguir fazer uma adubação, né? Levando já todos os micronutrientes. Nós temos aqui produzidos pela Alplant e a Complant, o Microsfert, que é uma mistura de sais solúveis. É importante saber que esses sais normalmente são fornecidos na forma de sulfatos, o boro como ácido bórico. E temos um outro produto que ele é muito mais técnico, mas além de apresentar concentrações mais baixas de boro, zinco, né, principalmente, os metais cobre, manganês e zinco são quelatizados na forma de EDTA. Por isso eles têm um custo relativamente mais elevado. Sem dúvida é um produto tecnicamente muito eficiente, né? Mas o Microsfert, se você tomar devidos cuidados, também ele é um produto tecnicamente muito recomendável para fornecer os micronutrientes para os cafezais. Esses dois produtos, nós temos aí então que para a reposição na produção anual, ele levaria em torno de uma média de 5 quilos desse produto e 8 quilos do fertissolo, né? Se esse solo, é importante analisar o solo e saber como que ele está, né? Se ele tem teores médios ou altos de boro e zinco, ou zinco, né? Nós podemos usar até uma quantidade um pouco menor do que o que é demandado para a reposição. Mas se os solos são pobres, com baixos teores de boro ou de zinco, nós precisamos aumentar essas doses em relação àquilo que a planta exige anualmente, né?
Bom, mas e se eu não tiver fertirrigação no meu cafezal, eu posso usar esses produtos? Pode sim, né? Uma sugestão prática seria aplicar esses micronutrientes naquelas doses recomendadas através de uma dissolução nesses tanques de herbicidas, né, que geralmente eles têm 400 litros, 600 litros, e aplicar aquelas doses de microsfert de 4 a 6 quilos ou o fertissolo de 6 a 10 quilos por hectare ano. Bem, mas e onde que eu posso encontrar esses produtos? Existe já disponibilidade em algumas revendas, mas o contato para conhecimento e inclusive se a disponibilização dessas revendas seria através da Complante em Campinas, né, nesses telefones, ou na própria Alplant lá em Barretos, através desses telefones. Então, aqui nós temos um ciclo completo para uso de micronutrientes nos cafezais. Esperamos que a sua expectativa seja muito bem atendida pelos nossos produtos e os serviços acoplados a esses produtos. Muito obrigado.